No domingo, 8 de maio de 2016, a estudante Audrey Moore, de 21 anos, saiu de uma livraria em Madison, Wisconsin, e desapareceu sem deixar vestígios. 88 dias haviam se passado, e quando bateram na porta da casa de um estranho em Dubuque, Iowa, os proprietários viram uma garota emaciada com marcas de algemas nas mãos. Ela conseguiu escapar do porão de concreto, mas quem exatamente a sequestrou em plena luz do dia e a manteve em cativeiro por 3 meses é revelado neste vídeo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. No dia 8 de maio de 2016, a cidade de Madison, Wisconsin, amanheceu com um tipo de clima frio, mais claro, que geralmente atrai os estudantes para fora dos campi e para as ruas. Para a estudante Audrey Moore, de 21 anos, esse domingo deveria ser um dia de paz absoluta, o que ela precisava antes do início da sessão. De acordo com sua mãe, conforme registrado no relatório policial, Audrey sempre foi introvertida, uma pessoa que valorizava sua independência e horas tranquilas sozinha com seus livros acima de tudo. Ela não gostava de festas barulhentas, evitava grandes grupos e tinha uma agenda diária clara, quase pedante, que raramente quebrava. Foi esse traço de caráter que, mais tarde, se tornaria o principal argumento da família quando a polícia, inicialmente, supôs que a menina poderia ter simplesmente fugido ou saído para passear. Naquela manhã, aproximadamente às 10 horas e 15 minutos, Audrey saiu de seu apartamento alugado na State Street. Ela estava vestida com uma jaqueta cinza clara, calça jeans e tênis branco, e tinha uma bolsa de lona com o logotipo da biblioteca local. Câmeras de CCTV nas esquinas das ruas registraram sua movimentação em direção ao centro da cidade. As imagens mostram que a garota caminhava lentamente, não olhava para trás e não demonstrava nenhum sinal de ansiedade. Ela parecia uma estudante comum, aproveitando seu dia de folga. Seu alvo era uma livraria bem conhecida em Madison, a E-Room of Vance Owen. De acordo com o caixa que trabalhava naquele turno, Audrey entrou exatamente às 11 horas da manhã. Ele se lembrava bem dela, porque havia poucos clientes na loja naquele horário. Ela passou cerca de 40 minutos nas prateleiras de literatura clássica, folheando cuidadosamente as páginas. Ela comprou 2 volumes de capa dura e pagou em dinheiro às 11 horas e 42 minutos. Isso é confirmado por um recibo, cuja cópia foi posteriormente incluída no arquivo do caso. O caixa disse durante a entrevista que Audrey era amigável, sorridente, mas parecia um pouco sonhadora. Ela não estava falando ao telefone, verificando suas mensagens ou parecendo estar esperando por alguém. Ao sair da loja, Audrey Moore virou à esquerda, em direção ao parque, onde sua amiga disse que ela sempre gostava de sentar em um banco e ler. Uma câmera de rua, em um prédio de banco próximo, capturou sua silhueta às 11 horas e 45 minutos. Ela passou pela vitrine de uma cafeteria, ajeitou a bolsa no ombro e desapareceu da visão da câmera, entrando no ponto cego entre os 2 centros de escritórios. Essa foi a última vez que ela foi vista. Nenhuma outra câmera em um raio de 3 milhas capturou a garota. Ela não foi ao parque, não voltou para casa e não entrou em nenhum outro estabelecimento. Às 6 horas da tarde, sua mãe, que morava em uma cidade próxima, tentou ligar para a filha para discutir os planos para o fim de semana seguinte. O telefone de Audrey estava desligado. E isso foi uma preocupação imediata, porque, de acordo com seus pais, Audrey nunca desligava o telefone e sempre atendia ou ligava de volta em 10 minutos. Quando eram 8 horas da noite e ainda não havia ligação, o pai de Audrey entrou em seu carro e dirigiu até Madison. O apartamento de sua filha estava vazio. As coisas estavam em seus lugares, o laptop estava fechado e havia uma xícara de café inacabada sobre a mesa desde a manhã.
Não havia sinais de luta ou de arrumação apressada das malas. Às 9h30 da noite, depois de se certificar de que Audrey não estava com amigos nem em hospitais, a família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na polícia. O policial de plantão sugeriu inicialmente que se esperasse até a manhã seguinte, citando o fato de que estudantes adultos costumam aparecer sem avisar, mas os pais insistiram em fazer uma denúncia imediata, descrevendo o comportamento atípico da filha. A operação de busca começou na manhã seguinte, em 9 de maio de 2016. O Departamento de Polícia de Madison mobilizou carros-patrulha para vasculhar o trajeto da livraria até o apartamento de Audrey. Dezenas de voluntários, colegas de classe de Audrey e vizinhos preocupados se juntaram à busca. Eles afixaram panfletos com a foto da garota sorridente em todos os postes de luz e vitrines de lojas, em um raio de 8 quilômetros. Os detetives apreenderam imagens de todas as câmeras CCTV disponíveis, verificaram as faturas de telefones, celulares e as transações bancárias. O último sinal do telefone foi registrado às 11h50, em uma torre de celular que serve o centro da cidade, após o que o dispositivo parou de funcionar. Isso foi apenas 5 minutos depois que ela desapareceu da visão da câmera do lado de fora do banco. Esse fato indicou que o evento ocorreu instantaneamente e em um espaço muito limitado. Os peritos forenses examinaram o ponto cego, o beco entre os prédios, mas não encontraram nada lá. Nenhum sinal de luta, nenhum item perdido, nenhum sinal de freio de carro. Ela simplesmente desapareceu no ar no meio de uma tarde movimentada de domingo. Durante a primeira semana, a polícia recebeu mais de 100 ligações de pessoas que supostamente haviam visto uma garota semelhante, mas nenhum dos relatos foi confirmado. Eles verificaram hospitais, abrigos, estações de trem e aeroportos. Procuramos nas listas de passageiros de ônibus e trens. O resultado foi 0. O caso foi divulgado na imprensa local, com manchetes gritando sobre o misterioso desaparecimento de uma aluna exemplar, mas não forneceu nenhuma nova pista. Os pais de Audrey apareceram na televisão, pedindo que qualquer pessoa que tivesse informações entrasse em contato, mas a linha direta estava silenciosa. Os investigadores entrevistaram todos os amigos e conhecidos de Audrey, verificaram seu computador e suas mídias sociais. Eles não encontraram indícios de uma vida secreta, conflitos, perseguidores ou planos de fuga. Sua vida parecia completamente transparente e segura, o que tornava a situação ainda mais assustadora. Após um mês de buscas intensivas, quando todas as pistas possíveis foram esgotadas e levaram a um beco sem saída, a fase ativa da operação foi oficialmente encerrada. O caso foi transferido para a categoria de caso arquivado, deixando a família em um estado de desespero indescritível. A cidade voltou lentamente ao seu ritmo normal. Os cartões postais com o rosto de Audrey começaram a desaparecer com o sol e a chuva, e a pergunta "onde ela está?" ficou em silêncio, sem resposta. Ninguém em Madison poderia imaginar que, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, uma história muito diferente havia começado a se desenrolar. Uma história que o mundo conheceria apenas 88 dias depois. 88 dias de silêncio absoluto se passaram, durante os quais a investigação sobre o desaparecimento de Audrey Moore não avançou um único passo, e seus arquivos começaram a acumular poeira nos arquivos de Madison. No dia 4 de agosto de 2016, a noite em Dubuque, Iowa, era tranquila e parecia um parque. Essa cidade está localizada a quase 90 quilômetros do local onde a aluna foi vista pela última vez, e nenhum dos habitantes locais esperava que esse seria o local onde o drama terminaria.
Por volta das 21h15, os moradores de uma casa de um andar em uma área residencial nos arredores da cidade ouviram um barulho estranho. Não era a batida comum de um hóspede ou de um mensageiro, mas socos caóticos e desesperados na folha de madeira da porta, acompanhados de um som de raspagem. De acordo com o proprietário da casa, que mais tarde testemunhou à polícia, eles inicialmente decidiram não abrir a porta, pensando que poderia ser alguém embriagado ou vândalos, mas os sons não pararam, mas cresceram em um baque surdo, como se alguém estivesse caindo na porta com todo o corpo. Quando o proprietário acendeu a luz externa e abriu a porta, ele viu o que os policiais de patrulha descreveriam mais tarde em seu relatório como a aparência de um fantasma. Na varanda estava uma jovem que não se reconhecia como a estudante de 21 anos das fotografias de 3 meses antes. Ela estava descalça, vestida com uma camiseta masculina suja e rasgada de tamanho grande demais, e shorts curtos de ginástica cobertos de manchas de óleo combustível e terra. Sua pele era de um tom anormalmente pálido, quase cinza. Seu cabelo estava emaranhado e suas pernas estavam cobertas de arranhões e hematomas. No entanto, foram suas mãos que causaram o maior horror aos proprietários. Em ambos os pulsos havia feridas profundas e inflamadas, com crostas de sangue seco e hematomas com um formato característico de anel, indicando que ela estava usando algemas de metal há muito tempo. De acordo com a esposa do proprietário, a menina estava tremendo de frio, embora estivesse quente do lado de fora e não conseguia dizer uma palavra, apenas emitia sons roucos e apontava as mãos para a rua escura como se tivesse medo de ser perseguida. O casal imediatamente a arrastou para dentro, trancou a porta e baixou as cortinas. A mulher jogou um cobertor quente sobre os ombros da desconhecida e tentou lhe dar água, mas as mãos da menina tremiam tanto que ela não conseguia segurar o copo. Às 21h22, a chamada chegou à linha de resgate 911. A central registrou um relatório de uma mulher desconhecida em estado de exaustão extrema, alegando ter escapado do cativeiro. A primeira equipe de patrulha chegou ao local 6 minutos depois. Os policiais que entraram na casa ficaram chocados com a aparência da vítima. No relatório, o sargento observou que os olhos da menina estavam vazios. Ela olhava para as pessoas sem focalizar o olhar e reagia aos sons altos do rádio, sacudindo o corpo inteiro. A condição de seus pulsos não deixava dúvidas de que ela havia sido presa à força. A pele havia sido desgastada até quase se tornar carne, e as feridas mostravam sinais de cicatrização mais antiga, indicando que ela havia sido acorrentada por semanas. A polícia tentou identificá-la. A garota falava baixinho, com longas pausas, com a voz embargada. De acordo com o protocolo, ela não respondeu imediatamente à pergunta do policial sobre seu nome, somente depois de ser informada de que estava em segurança e que a polícia estava por perto. Ela se identificou, Audrey Moore. Esse nome mudou instantaneamente o status da chamada, que passou de uma chamada de assistência ao sem-teto para uma prioridade criminal federal. Os policiais entraram em contato com a delegacia para confirmar a denúncia de Madison. A descrição coincidia: altura, cor dos olhos, verruga no pescoço. No entanto, a condição física de Audrey era crítica. Ela havia perdido uma quantidade significativa de peso, parecia exausta e desidratada. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância e dos detetives, os policiais conseguiram fazer algumas perguntas a ela sobre as circunstâncias de sua aparição em Dubuque. De acordo com as palavras da vítima, registradas no relatório inicial, ela não sabia onde tinha estado durante todos aqueles 88 dias.
ela só se lembrava do momento de seu sequestro. Em 8 de maio, quando estava andando pela rua, em Madison, um carro escuro parou abruptamente ao seu lado. De acordo com ela, tudo aconteceu em questão de segundos. Ela foi agarrada, empurrada para o banco de trás e um saco foi colocado sobre sua cabeça antes que ela pudesse gritar. Isso explica completamente por que não havia sinais de luta no local do desaparecimento e por que as câmeras não capturaram o momento exato do ataque. Tudo aconteceu em um ponto cego com a velocidade da luz. Ela também disse que foi levada por várias horas e depois jogada em um porão. Audrey não soube dizer como foi parar nessa rua, em Dubuque. Suas lembranças das últimas horas eram confusas e fragmentadas, o que é típico de um estado de choque. Ela apenas repetiu que havia corrido pelos bosques e quintais até ver uma luz na janela. Os detetives que chegaram ao local imediatamente perceberam que estavam lidando com um crime brutal. As cicatrizes profundas em seus braços, o estado de suas roupas e seu estado psicológico indicavam que ela havia sido mantida em condições desumanas. A área ao redor da casa foi isolada e os treinadores com cães começaram a examinar os arredores em busca de vestígios que pudessem indicar de onde a garota tinha vindo. Entretanto, o asfalto e o solo seco não preservavam bem as pegadas dos pés descalços. A notícia da descoberta de Audrey Moore, viva, mas em tal estado, foi transmitida aos seus pais em Wisconsin naquela mesma noite. Havia um longo tratamento e uma investigação complicada pela frente, mas, naquele momento, uma coisa era certa. Após 3 meses de obscuridade, Audrey Moore havia retornado do mundo das sombras, e ela era a única testemunha que poderia levar à polícia a pessoa que havia roubado 88 dias de sua vida. Capítulo 3. Depoimento em um leito de hospital. Imediatamente depois que a polícia e os paramédicos chegaram ao local, Audrey Moore foi levada às pressas para o centro médico mais próximo, em Dubuque. No departamento de emergência, sua condição foi classificada como crítica, mas estável. O médico que realizou o exame inicial naquela noite registrou em seu relatório várias lesões fisiológicas típicas de cativeiro prolongado. A menina pesava apenas 98 quilos, uma perda de quase 35 quilos, durante os 88 dias de seu desaparecimento. Sua pele estava desidratada, coberta de hematomas de vários graus de gravidade e feridas profundas causadas por argolas de metal em seus tornozelos e pulsos, que já haviam começado a infeccionar. Um exame de sangue toxicológico não mostrou vestígios de drogas ou álcool, mas seus níveis de cortisol e adrenalina estavam várias vezes acima do normal, indicando estresse contínuo e debilitante. Enquanto os médicos forneciam a Audrey os cuidados médicos necessários e a colocavam em um estado de sono medicamentoso para estabilizar seu sistema nervoso, os detetives começaram a trabalhar com os proprietários da casa onde a menina foi encontrada na varanda. O casal que chamou a polícia não conseguiu se recuperar do choque por um longo tempo. Durante um interrogatório detalhado, que durou mais de 2 horas, eles negaram categoricamente qualquer conhecimento sobre a vítima. Eles permitiram uma busca completa em sua casa e nos arredores. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que Audrey pudesse ter estado na casa antes. O testemunho deles, verificado por um polígrafo e análise de chamadas telefônicas, confirmou que eles eram transeuntes cuja casa foi o primeiro lugar seguro na jornada da fugitiva. Na mesma noite, os pais de Audrey chegaram a Dubuque. O primeiro encontro, de acordo com a enfermeira de plantão, foi insuportavelmente difícil. A mãe mal reconheceu a filha naquela figura emaciada conectada a tubos e monitores. Os médicos advertiram a família de que o estado psicológico de Audrey era extremamente frágil
e que qualquer pressão poderia causar retraumatização. Portanto, o primeiro interrogatório oficial com a participação de detetives do Departamento de Crimes Graves foi agendado apenas para amanhã do dia 5 de agosto de 2016. Exatamente às 9h30, os detetives entraram no quarto. Audrey estava sentada na cama, olhando pela janela e, de acordo com a transcrição do interrogatório, ela falou quase em um sussurro no início. Ela começou sua história a partir do momento do sequestro, confirmando que tudo aconteceu em um instante do lado de fora de uma livraria em Madison. Entretanto, os detalhes mais aterrorizantes foram sobre o que aconteceu depois. De acordo com Audrey, quando o saco foi retirado de sua cabeça, ela se viu em um quarto completamente escuro. Era um porão. Ela o descreveu como uma caixa de concreto, medindo aproximadamente 3 metros por 3 metros. Não havia janelas, e a única fonte de ar fresco era um tubo de ventilação estreito sob o teto. O chão era de terra, frio e úmido. Ela disse que sua perna direita estava acorrentada com uma longa corrente a um anel de metal embutido na parede. O comprimento da corrente permitia que ela alcançasse apenas um balde que servia de banheiro e um colchão velho jogado no canto. Os dias e as noites se fundiam em uma eternidade cinza contínua para ela. Audrey admitiu que tentou contar o tempo por ciclos de sono, mas logo perdeu a noção. Os detetives ficaram muito impressionados com a descrição do comportamento do sequestrador. Audrey disse que, em todos os 3 meses, nunca tinha ouvido sua voz. Ele ia até ela uma vez por dia, sempre no mesmo horário, o que ela percebia pelo som de um sino de igreja distante que mal penetrava na terra. Ele trazia comida, geralmente enlatada, pão e uma garrafa de água. Vestia-se com roupas escuras e seu rosto estava sempre escondido por uma máscara de esqui. Ele nunca respondia às súplicas, aos gritos ou às perguntas dela. Ele agia como um mecanismo sem alma, colocava a comida no chão, pegava o balde, verificava se a corrente estava segura e ia embora. Esse silêncio absoluto, de acordo com a garota, quebrou sua psique mais do que a dor física. Ela começou a falar consigo mesma, para não esquecer o som de sua própria voz. Recitava poemas que havia lido em livros e construía mentalmente diálogos com seus pais. Quanto à fuga, Audrey disse que, na noite de 4 de agosto, o sequestrador cometeu um erro fatal. Quando ele desceu as escadas para buscar água, provavelmente se esqueceu de prender o cadeado nas algemas depois de verificá-las, ou o mecanismo falhou devido à ferrugem. Ela sentiu a argola em sua perna se soltar enquanto ele subia as escadas até o topo. Depois de esperar que os passos dele parassem, ela conseguiu soltar a perna. A porta do porão estava destrancada, somente por um ferrolho do lado de fora, que ela conseguiu abrir por uma fresta com uma colher de metal que havia escondido secretamente há algumas semanas. Quando ela saiu, viu que estava em uma garagem. A porta da garagem estava aberta. Ela saiu correndo pela noite, sem olhar para trás, e atravessou uma área arborizada e pátios desconhecidos até ver uma luz em uma casa em Dubuque. Ela não viu o rosto de seu carrasco, não sabia seu nome e não conseguia identificar a localização exata da casa porque estava correndo em um estado de afeto. A única coisa de que ela se lembra claramente é de um cheiro específico no porão, uma mistura de mofo, óleo de máquina e tabaco barato. Os investigadores ouviram seu testemunho com horror, percebendo que em algum lugar próximo, talvez no distrito vizinho, havia uma pessoa capaz de tamanha crueldade a sangue frio e que essa pessoa agora estava solta, percebendo seu erro. Amigos, antes de chegarmos à parte mais importante da investigação, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem um comentário abaixo deste vídeo
e curtam-no. Seu envolvimento é fundamental para os algoritmos do YouTube. É assim que o sistema sabe que o conteúdo é digno de atenção e ajuda a promover o vídeo para que o maior número possível de pessoas possa ver essa história confusa. Obrigado por estar conosco. Depois que Audrey Moore deu seu primeiro testemunho de sua cama de hospital, a equipe de investigação foi forçada a mudar completamente a direção de seu trabalho. Como não foram identificados conflitos, inimigos secretos ou pessoas suspeitas no ambiente imediato da menina em Madison, os detetives concluíram que o sequestro foi um ataque aleatório de um predador ou um ato cuidadosamente planejado por alguém de fora. A atenção da polícia se voltou para a cidade de Dubuque, Iowa. A lógica era implacável. A garota emaciada, com as pernas danificadas e sinais de fome prolongada, não poderia ter percorrido uma longa distância após sua fuga. Isso significava que ela estava sendo mantida em algum lugar muito próximo da casa onde foi resgatada no dia 4 de agosto de 2016. A investigação decidiu realizar uma verificação em larga escala de todos os residentes desse bairro específico com antecedentes criminais, concentrando-se naqueles com histórico de crime violento ou prisão ilegal. Os detetives pesquisaram metodicamente os bancos de dados do Departamento de Correções, procurando pessoas cujo perfil psicológico correspondesse à imagem de um sequestrador silencioso e violento. Foi assim que os detetives encontraram o nome de Nicholas Howard. Ele era um homem de 46 anos que havia sido libertado da prisão apenas 6 meses antes, em fevereiro de 2016, depois de cumprir uma longa sentença por lesão corporal grave. Sua ficha continha vários registros de comportamento agressivo, problemas com álcool e incapacidade de se adaptar à vida normal em sociedade, o que o tornava um candidato ideal para o papel de principal suspeito. Nicholas morava em uma antiga casa isolada na Oak Street, que ficava a apenas 3 quilômetros do local onde Audrey apareceu. Os vizinhos entrevistados pelos detetives em 8 de agosto de 2016 pintaram um retrato extremamente sombrio e perturbador do homem. De acordo com um dos moradores da rua, que viveu lá por mais de 30 anos, Howard levou um estilo de vida completamente distante, quase como uma caverna, depois que voltou da prisão. Ele nunca cumprimentava os vizinhos, não participava da vida comunitária e parecia fazer todo o possível para manter sua presença despercebida por olhos curiosos. No entanto, os detetives estavam mais interessados no isolamento físico de sua propriedade. De acordo com testemunhas, quase imediatamente após sua libertação, Howard começou a trabalhar extensivamente em seu quintal. Ele ergueu uma cerca maciça e sólida, feita de tábuas escuras e ásperas, com mais de 2 metros de altura, ao redor da propriedade. A estrutura parecia estranha e até ameaçadora em um bairro suburbano tranquilo, onde a maioria das residências tinha gramados abertos ou cercas baixas. De acordo com os vizinhos, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo por trás desses muros altos. Uma mulher, cujas janelas ficavam de frente para a lateral da casa de Howard, disse ao detetive que ouvia repetidamente sons estranhos e monótonos à noite, como metalurgia ou objetos pesados se movendo na garagem, mas nunca viu nenhum visitante ou ajudante lá. Essa reclusão do homem fez com que as pessoas ficassem instintivamente com medo. Uma testemunha que morava 3 casas abaixo da casa de Howard contou à polícia um detalhe importante. Ele tinha visto Nicholas entrar em sua garagem várias vezes tarde da noite, por volta das 11 horas da noite, em uma van velha e escura com paralamas enferrujados. Todas as vezes,
Ele fechava imediatamente o portão automático atrás de si, como se estivesse tentando esconder o conteúdo da van dos transeuntes casuais. As janelas de sua casa eram permanentemente cortadas com um pano preto grosso, através do qual não penetrava um único raio de luz, mesmo nos dias mais ensolarados. Para detetives experientes, esse estilo de vida era uma verdadeira bandeira vermelha. Um ex-presidiário, construindo uma verdadeira fortaleza em torno de si mesmo, evitando as pessoas e possuindo um carro com uma descrição semelhante à que Audrey Moore lembrava na época de seu sequestro, parecia coincidência demais para ser coincidência. O perfil psicológico de Howard, compilado por analistas com base em seu passado criminoso, indicava uma tendência patológica ao isolamento e ao controle total sobre seu ambiente, o que ecoava completamente as condições em que Audrey havia sido mantida por aqueles 88 dias. Os detetives começaram a suspeitar seriamente que era atrás dessa cerca alta, na escuridão da casa ou dos anexos de Nicholas Howard, que estava escondida à entrada para o porão de concreto muito frio e sem janelas descrito pela vítima. A polícia examinou a planta do terreno de Howard e descobriu que um antigo espaço de rastejamento estava oficialmente listado sob sua garagem, sem uso por décadas. Essa descoberta deu mais confiança à investigação. Nos 2 dias seguintes, a casa da Oak Street foi vigiada 24 horas por dia. Policiais em um carro sem identificação à paisana registraram cada luz acesa na casa e cada ruído suspeito no quintal. Em seus relatórios, eles observaram que Howard se comportava de maneira extremamente inquieta e ansiosa. Ele saía para a varanda às 2 da manhã, fumava um cigarro atrás do outro por um longo tempo, olhando atentamente para a escuridão da rua e, de repente, voltava para dentro e trancava a porta várias vezes. Seu nervosismo, que beirava a paranoia, apenas alimentava a confiança dos detetives de que finalmente estavam no rastro do verdadeiro criminoso. A polícia de Dubuque começou a se preparar para uma visita oficial e um interrogatório, esperando que Nicholas Howard fosse a pessoa que responderia a todas as perguntas sobre o destino de Audrey Moore. Naquela época, a sede da investigação já estava preparando uma solicitação extensa de um mandado judicial para uma busca completa no território, pois cada dia que uma pessoa com esse perfil e comportamento estivesse em liberdade era considerado uma ameaça direta à segurança pública. A sombra da suspeita sobre Howard ficava cada vez mais espessa e parecia que a conclusão dessa história horrível estava muito próxima, trancada atrás de uma cerca alta de madeira na Oak Street, onde o cheiro de óleo velho e a ansiedade pairavam no ar. No dia 6 de agosto de 2016, exatamente às 9h15 da manhã, o silêncio da Oak Street foi quebrado pelo som dos freios de 2 sedãs pretos sem identificação. Uma equipe de 4 detetives, acompanhada por 2 policiais de patrulha, aproximou-se da varanda descascada da casa que estava sob sua vigilância há 2 dias. No bolso interno do paletó do investigador sênior havia um mandado assinado por um juiz permitindo o interrogatório compulsório e uma busca de emergência na casa de Nicholas Howard, um homem que, ao que parecia para a polícia, era o foco de toda a investigação. Quando a porta se abriu, após a terceira e insistente batida, a polícia viu um homem que não era o maníaco calculista e de sangue frio, cujo perfil psicológico havia sido traçado pelos analistas da sede. Na soleira da porta estava um homem de 45 anos que aparentava ter pelo menos 60 anos. Howard estava vestindo um roupão de banho sujo e manchado, com roupas de dormir esticadas aparecendo por baixo. Ele cheirava fortemente a tabaco queimado e velho, e suas mãos tremiam visivelmente
quase convulsivamente, enquanto ele tentava proteger os olhos do sol forte da manhã. Dentro da casa, na qual o grupo entrou sem nenhuma cerimônia, havia uma atmosfera de completa decadência e caos, o que só reforçou as suspeitas dos detetives. O corredor e a sala de estar estavam repletos de montanhas de lixo, jornais velhos, garrafas vazias de uísque barato, caixas fechadas de pizza de 2 semanas e sacos de roupas sujas. As janelas estavam hermeticamente fechadas com papelão e fita adesiva preta, criando uma noite artificial no interior, e o ar era pesado e viciado. Os detetives que começaram o interrogatório na cozinha, empurrando a louça suja da mesa com os cotovelos, mais tarde descreveriam detalhadamente o comportamento do suspeito em seus relatórios como uma reação psicossomática clássica de uma pessoa culpada levada a um beco sem saída. Nicholas estava visivelmente assustado, com os olhos correndo pela sala, evitando os olhos dos investigadores, limpando constantemente o suor da testa e pedindo água. Howard não conseguiu dar nenhuma resposta clara à primeira e principal pergunta: onde exatamente ele estava fisicamente no dia 8 de maio de 2016, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Ele agarrou a cabeça, começou a se balançar na cadeira e murmurou algo ininteligível sobre como todos os seus dias haviam se fundido em uma névoa cinzenta contínua desde que foi libertado da colônia penal. Ele tentou explicar que sofria de depressão clínica profunda e insônia crônica, que tentava, sem sucesso, abafar com grandes doses de álcool, de modo que realmente não conseguia se lembrar do que havia feito ontem, muito menos dos eventos de 3 meses atrás. Para os detetives experientes, que estavam acostumados a ouvir mentiras, essa amnésia repentina parecia uma tentativa primitiva e barata de evitar a responsabilidade. Eles aumentaram a pressão, tiraram fotos de uma Audrey Moore sorridente antes do sequestro e fotos de suas mãos mutiladas depois de ser libertada, jogando-as sobre a mesa na frente dele. Os investigadores esperavam um colapso emocional, uma confissão de culpa, mas Howard simplesmente começou a chorar, cobrindo o rosto com as palmas das mãos e repetindo histericamente que nunca tinha visto essa garota na vida, não sabia o nome dela e não tinha nada a ver com o horror que havia acontecido com ela. Suas palavras de que a prisão havia quebrado sua psique e que ele só queria ser deixado em paz foram vistas pelos policiais como manipulação e uma tentativa de evocar autopiedade. No entanto, o argumento mais convincente contra Howard, na opinião dos investigadores, surgiu 1 hora depois, quando o Departamento de Análise enviou dados confirmados sobre seu histórico de emprego. Descobriu-se que, apesar de seu status oficial de desempregado, durante os meses de abril e maio de 2016, ele havia trabalhado extraoficialmente como despachante de cargas para uma pequena empresa de logística especializada no transporte de materiais de construção e ferragens entre Iowa e Wisconsin. Uma análise detalhada de suas planilhas de rotas e dos dados de abastecimento do veículo revelou uma correlação impressionante. Seu cronograma de trabalho exigia viagens diárias aos subúrbios de Madison. Além disso, o rastreador GPS da van da empresa, que foi recuperado por meio dos arquivos da empresa, mostrou que sua rota habitual era ao longo de uma rua a apenas 2 quadras da livraria e Room of Vans Own. Em 8 de maio, seu carro foi visto nessa área por volta das 12 horas da tarde. Esse fato foi a pista de ouro para a polícia, que acreditava que finalmente fecharia o círculo. Eles tinham um suspeito com uma ficha criminal séria, uma propensão comprovada para a violência, uma completa falta de álibi e, o mais importante, a capacidade física
e técnica de estar na cena do crime no momento exato do sequestro. O nervosismo, o tremor, as lágrimas e a fala arrastada de Howard foram interpretados não como sinais de um distúrbio mental grave ou medo, pânico do sistema punitivo que já havia destruído sua vida uma vez, mas como uma manifestação direta do medo de um criminoso que percebeu que seu jogo estava sendo exposto. Os detetives estavam tão profundamente convencidos de seu caso que começaram a ignorar inconscientemente inconsistências pequenas, mas críticas no quadro geral. Por exemplo, durante a busca no porão de Howard, os cientistas forenses notaram que o piso era de concreto e seco, enquanto a vítima descreveu um piso de terra e o cheiro de mofo úmido. Nenhum fixador específico mencionado por Audrey foi encontrado na garagem, apenas ferramentas comuns. No entanto, os investigadores rapidamente racionalizaram essas discrepâncias, presumiram que ele poderia tê-la mantido em outro lugar ou que teria tido tempo para fazer reparos ou que a vítima estava cometendo erros devido ao trauma e à desorientação. Todos os recursos do departamento foram investidos nesse homem em particular, para forçá-lo a assinar uma confissão. A liderança da polícia já estava preparando um comunicado à imprensa sobre a prisão bem-sucedida de um perigoso criminoso reincidente. Eles acreditavam que haviam resolvido o caso em uma perseguição acirrada, e esse excesso de confiança, baseado em um perfil falso e em uma cadeia de coincidências, tornou-se o erro profissional fatal que permitiu que os verdadeiros sequestradores ganhassem um tempo precioso. Enquanto Nicholas Howard gaguejava de terror e impotência, tentando provar sua inocência em uma sala de interrogatório abafada, a verdadeira evidência física estava em um lugar completamente diferente, ao ar livre, esperando pela chance que viraria a investigação de cabeça para baixo. No dia 7 de agosto de 2016, enquanto os detetives da delegacia tentavam em vão arrancar uma confissão de Nicholas Howard, a verdadeira chave para a solução do caso estava ao ar livre, coberta pelo orvalho da manhã, a poucos metros de onde Audrey Moore havia sentido o chão livre sob seus pés pela primeira vez em 3 meses. A virada repentina e decisiva na investigação deveu-se ao acaso, que muitas vezes desempenha um papel mais importante na ciência forense do que os métodos mais avançados de dedução. Por volta das 11 horas da manhã, o proprietário da casa em Dubuque, onde a garota ensanguentada havia pisado na varanda 4 dias antes, decidiu inspecionar a área ao redor da cerca, para ver se a fugitiva havia deixado algum outro rastro que a polícia não tivesse percebido na escuridão daquela noite. Enquanto afastava a grama alta, perto da cerca de madeira, ele notou um pequeno objeto preto, meio submerso no solo úmido. Era uma pulseira de borracha com um visor de plástico, uma pulseira de fitness barata, mas popular entre os estudantes. O homem, ciente da possível importância da descoberta, não tocou no objeto com as mãos, mas o pegou cuidadosamente. Com uma ferramenta de jardinagem, colocou-o em uma sacola e imediatamente ligou para o investigador. O dispositivo estava completamente descarregado e parecia que estava ali há vários dias. Quando a pulseira foi entregue ao Departamento de Perícia Digital, os técnicos ficaram inicialmente céticos quanto às chances de obter informações úteis, pois esses aparelhos têm memória limitada e raramente armazenam geolocalização offline. Entretanto, depois de conectá-lo à fonte de alimentação, os especialistas descobriram que se tratava de um modelo avançado com um módulo de memória integrado que registrava a rota, mesmo sem sincronização com o telefone. Foram necessárias 5 horas de trabalho árduo para analisar os dados. Quando o último mapa de atividade apareceu no monitor, a sala ficou em silêncio.
A pulseira registrou o movimento caótico do dia 4 de agosto, a mesma corrida desesperada de Audrey pela floresta. Mas a coisa mais valiosa era o ponto de partida dessa rota, o lugar onde o dispositivo acordou para o movimento da mão após um longo período de descanso. As coordenadas não apontavam para a casa de Nicholas Howard ou mesmo para sua rua. O ponto eletrônico pulsava a 3,5 km a noroeste, nas profundezas de uma área arborizada e isolada, conhecida localmente como Hickory Lodge Manor. Era uma casa senhorial antiga, imponente, mas um tanto negligenciada, construída no início do século XX, afastada da estrada principal e cercada por um parque denso. De acordo com o registro de imóveis, que os detetives imediatamente consultaram, a casa pertencia à respeitável família Foster, mas, nos últimos 3 anos, havia sido oficialmente considerada desabitada e usada apenas como casa de veraneio ou local para guardar móveis velhos. A descoberta surpreendeu a equipe de investigação. A versão do ex-presidiário Howard, que parecera impecável pela manhã, desmoronou diante de seus olhos. A polícia iniciou uma investigação imediata sobre os proprietários de Hickory Lodge. Descobriu-se que a propriedade havia sido herdada por um jovem arquiteto, Dylan Foster, e sua esposa, Megan. Eles eram um casal exemplar da alta sociedade da comunidade local, participavam de eventos beneficentes, tinham um histórico de crédito impecável e, o mais importante, haviam se tornado pais de seu primeiro filho há apenas 2 meses, em junho de 2016. O perfil deles era exatamente o oposto do de Howard. Nenhum registro criminal, nenhum registro policial, nenhuma reclamação dos vizinhos. Dylan trabalhava em uma grande empresa de construção e viajava frequentemente a negócios, e Megan era uma dona de casa que escrevia um blog sobre maternidade. A ideia de que essas pessoas jovens e bem-sucedidas pudessem estar envolvidas no sequestro e na tortura de um estudante parecia absurda. No entanto, os dados do bracelete eram inexoráveis. Foi a partir do território da propriedade da família que a jornada de Audrey para a liberdade começou. Além disso, a análise técnica revelou outro detalhe. 3 minutos antes da fuga, a pulseira captou momentaneamente um sinal de uma rede Wi-Fi doméstica chamada Lodge Guest, que estava registrada em nome de Dylan Foster. Era um rastro digital direto que não podia ser refutado. A investigação se deparou com um paradoxo. As evidências apontavam para uma casa vazia de uma família decente, enquanto o criminoso reincidente estava em uma cela. O chefe da operação decidiu não invadir a casa, mas primeiro fazer uma visita de cortesia para avaliar a reação dos proprietários. A polícia entrou em contato com Dylan e Megan Foster por telefone, dizendo que precisava fazer algumas perguntas de rotina sobre a propriedade deles, em conexão com uma investigação sobre um incidente na vizinhança. Dylan parecia calmo, até mesmo um pouco surpreso. Ele imediatamente concordou em se encontrar e disse que ele, sua esposa e seu bebê estavam atualmente em seu apartamento na cidade, mas que estavam disponíveis para ver os detetives a qualquer momento. Essa abertura e disposição para cooperar confundiram ainda mais os investigadores. Eles foram até a casa dos Fosters sem saber o que esperar. Um erro de GPS, um invasor desconhecido ocupando a casa vazia, ou máscaras escondendo algo muito mais terrível do que o rosto do criminoso. Na noite de 7 de agosto, o carro patrulha dos detetives parou em frente à casa bem cuidada da família Foster, onde as luzes quentes estavam acesas nas janelas e as roupas das crianças estavam secando no quintal, criando a ilusão de um idílio completo que estava prestes a ser destruído por uma única pergunta. No dia 7 de agosto,
de 2016, às 9 horas da noite, os detetives chegaram ao moderno apartamento de Dylan e Megan Foster, no centro de Dubuque. A primeira visita parecia uma formalidade. A polícia explicou que estava verificando todos os prédios abandonados em um raio de 3 milhas do paradeiro de Audrey Moore, incluindo a propriedade Hickory Lodge. De acordo com o relatório de inspeção, Dylan Foster recebeu os policiais com um bebê nos braços, demonstrando uma calma que beirava a indiferença. Ele alegou que não visitava a propriedade da família há pelo menos 4 meses, pois passava todo o seu tempo livre com o filho recém-nascido e com o trabalho. Sua esposa Megan, de acordo com os detetives, comportou-se de forma diferente. Ela evitou contato visual, ajustou constantemente a gola de seu suéter e recuou a cada som agudo, alegando fadiga pós-parto. Quando os policiais perguntaram diretamente se já haviam visto uma foto de Audrey Moore, ambos negaram categoricamente qualquer ligação com a garota. No entanto, os investigadores notaram que, após essa pergunta, Megan começou a cerrar os dedos convulsivamente e Dylan mudou de assunto muito rapidamente, oferecendo café. Essa atmosfera nervosa, que contrastava fortemente com a imagem de uma família ideal, forçou a polícia a agir de forma decisiva. Nas 48 horas seguintes, a unidade de investigações digitais realizou uma verificação completa da trilha eletrônica de Dylan Foster. O resultado foi surpreendente. Sob um pseudônimo em um mensageiro criptografado, Dylan manteve correspondência secreta com Audrey Moore por 5 meses antes de seu desaparecimento. Uma análise dos dados da torre de celular confirmou que, durante suas viagens oficiais de negócios a Madison, em março e abril de 2016, ele se hospedou várias vezes no mesmo bairro onde a estudante morava. Além disso, foram encontradas fotografias excluídas de quartos de hotel que mostravam evidências de seus encontros secretos. Isso destruiu completamente o álibi de Foster e criou um motivo para o crime, embora ainda não estivesse claro como Megan se encaixava nesse esquema. Tendo obtido um mandado para uma busca completa em ambas as propriedades, no dia 10 de agosto de 2016, às 6h30 da manhã, a polícia fez uma visita simultânea ao apartamento do casal e à propriedade Hickory Lodge. Dylan foi detido para interrogatório sem direito à fiança, e Megan permaneceu no apartamento sob a supervisão de policiais enquanto cientistas forenses examinavam metodicamente cada centímetro de sua casa. A busca durou mais de 8 horas. A descoberta decisiva ocorreu no quarto de vestir de Megan. Um dos detetives notou uma bolsa de couro cara na prateleira de cima, cheia de cobertores de bebê. Dentro dela, em um bolso secreto sob o forro, ele encontrou um verdadeiro arsenal de provas. Primeiro, o policial retirou um par de brincos de prata com turquesa que os pais de Audrey haviam identificado anteriormente como a peça de joalheria favorita da filha e que ela estava usando no dia em que desapareceu. Eles foram seguidos por um telefone celular iPhone em um estojo transparente. O dispositivo pertencia a Audrey e havia sido desligado em 8 de maio, às 11h50. Mas a última prova foi um livro de capa dura, um dos 2 volumes de literatura clássica que a estudante havia comprado na livraria A Room of Van's Own, minutos antes de ser sequestrada. A folha de rosto do livro tem o carimbo da loja e a data da venda. A descoberta desses itens nos pertences pessoais de Megan Foster mudou instantaneamente o vetor da investigação. Ficou claro que o sequestro não foi obra apenas de Dylan. Quando os detetives mostraram a Megan os itens que haviam encontrado, colocando-os sobre a mesa da cozinha, sua reação foi instantânea e imprevisível. De acordo com o sargento presente durante a busca,
A mulher não começou a dar desculpas ou a chorar de medo. Ela simplesmente se sentou silenciosamente em uma cadeira e começou a olhar para o livro com uma expressão de ódio profundo, quase doloroso. Seu comportamento estranho e a presença dos pertences da vítima em sua própria bolsa indicavam que o papel de Megan nesses 88 dias estava longe de ser passivo. Ela não apenas estava ciente da prisioneira na propriedade da família, como também guardava seus pertences pessoais como troféus ou prova de sua própria vitória sobre a rival. Quando outra equipe de cientistas forenses finalmente encontrou a entrada para o porão disfarçado na garagem de Hickory Lodge, Megan Foster foi oficialmente presa por suspeita de cumplicidade em sequestro e falso aprisionamento. Ficou claro que essa história não era um ataque aleatório de um criminoso reincidente, mas um drama familiar planejado a sangue frio que custou a Audrey Moore 3 meses de sofrimento desumano. No dia 11 de agosto de 2016, a sala de interrogatório do Departamento de Polícia de Dubuque estava cheia de um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo zumbido medido do velho ar-condicionado. Na frente de Megan Foster, em uma mesa de metal, havia 3 itens que riscariam para sempre sua vida anterior: um par de brincos de prata, um telefone celular desligado e um livro de capa dura com o selo da livraria e Room of Van's Own. De acordo com os detetives que conduziram o interrogatório, a mulher simplesmente ficou olhando para essas coisas por um longo tempo sem piscar, e seu rosto parecia uma máscara sem vida. Quando ela finalmente começou a falar, sua voz era desprovida de emoção, soava seca e monótona, como se ela estivesse lendo um relatório sobre o destino de outra pessoa. Megan admitiu que seu plano teve origem em abril de 2016, quando ela acidentalmente soube da vida dupla de seu marido, Dylan. Enquanto estava nos últimos meses de gravidez, ela encontrou correspondência oculta no laptop dele e percebeu que as viagens de negócios dele a Madison eram, na verdade, encontros com uma jovem estudante chamada Audrey Moore. Para Megan, que havia passado a vida inteira construindo a imagem de uma família ideal, essa traição foi um desastre. Em um estado de profunda depressão pós-parto, que começou a se desenvolver antes mesmo do nascimento de seu filho, ela se convenceu de que a raiz de todos os seus problemas não eram as ações do marido, mas a própria existência de Audrey. Em sua imaginação mórbida, ela teve uma ideia: se a menina simplesmente desaparecesse, Dylan não teria para onde voltar, e o casamento deles seria como no primeiro ano após o casamento. 88 dias de prisão de Audrey foram precedidos por uma preparação metódica e a sangue frio. Megan admitiu que havia viajado para Madison várias vezes por conta própria para estudar as rotas da estudante. Ela sabia que Audrey gostava de visitar a livraria nas manhãs de domingo. No dia 8 de maio de 2016, Megan deixou o bebê com uma babá, pegou uma van escura que pertencia à sua família e que raramente era usada, e dirigiu até Wisconsin. Ela esperou por Audrey no mesmo ponto cego entre o banco e o centro de escritórios. De acordo com Megan, ela chamou a menina, fingindo estar doente, e, quando ela se aproximou, usou uma poderosa arma de choque. Ela arrastou Audrey, inconsciente, para o banco de trás do carro, colocou um saco na cabeça dela e dirigiu de volta para Dubuque, pegando estradas secundárias para evitar postos de controle e câmeras. Durante todo esse tempo, Audrey Moore estava no porão da antiga propriedade Hickory Lodge. Megan descreveu detalhadamente como ela mesma havia montado o quarto. Ela trouxe uma corrente, algemas e um colchão. Dylan Foster não tinha ideia do que estava acontecendo em sua casa de campo. Megan o convenceu de que o prédio estava infestado de ratos e cães vadios e, como ele estava atolado de trabalho
e de novas responsabilidades paternas, nunca visitou a propriedade durante esses 3 meses. Cada visita que Meghan fazia ao prisioneiro era um ato de terror psicológico. Ela sempre usava uma máscara, nunca falava com Audrey e apenas observava seu sofrimento por uma fresta na porta. Meghan admitiu aos investigadores que sentia um estranho poder ao ver aquela que considerava sua rival se transformar em uma sombra emaciada. O julgamento, que começou em janeiro de 2017, foi um verdadeiro teste para todo o sistema jurídico do Estado. A defesa tentou apontar o estado psicológico da ré, argumentando que a grave depressão pós-parto e o caos hormonal a haviam privado da capacidade de perceber as consequências de suas ações. No entanto, a acusação apresentou provas irrefutáveis de planejamento de longo prazo. Anotações no caderno de Meghan com horários de trem para Madison, recibos de compra de correntes e provas de suas idas regulares ao Hickory Lodge. Uma avaliação psiquiátrica a considerou sã, embora tenha confirmado a presença de instabilidade emocional. O juiz, ao anunciar a sentença, classificou as ações de Meghan como o cúmulo do cinismo e da crueldade. Megan Foster foi condenada a 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 20 anos. Dylan Foster não foi processado pelo sequestro em si, pois a investigação não encontrou nenhuma evidência de seu envolvimento direto, mas sua reputação como arquiteto e homem decente foi destruída para sempre. Sua correspondência com Audrey tornou-se de domínio público e ele foi forçado a deixar a cidade, mudando seu nome. Nicholas Howard, um homem que foi quase um bode expiatório da polícia por causa de seu passado, foi oficialmente exonerado. O departamento de polícia pagou-lhe uma indenização substancial pela falsa prisão, e o caso se tornou um exemplo de como é perigoso para os investigadores sucumbirem ao preconceito e à falsa definição de perfis. Entretanto, o resultado mais importante desse caso foi o retorno à vida da própria Audrey Moore. Seu caminho para a recuperação foi mais longo do que aqueles 88 dias no porão. Ela passou mais de 6 meses em centros de reabilitação especializados, trabalhando com os melhores psicólogos do país para superar seu transtorno de estresse pós-traumático. De acordo com seu pai, que deu uma entrevista 2 anos após a tragédia, Audrey demonstrou uma força de vontade incrível. Ela não apenas sobreviveu, ela decidiu mudar radicalmente sua vida. Audrey abandonou seus estudos de literatura e se transferiu para a Faculdade de Psicologia e Ciências Comportamentais. Ela declarou que queria entender a natureza da crueldade humana e ajudar aqueles que, como ela, haviam sido vítimas de isolamento psicológico e físico. Hoje, Audrey Moore trabalha como conselheira em um centro para vítimas de violência. Ela raramente dá entrevistas, evita as câmeras e leva uma vida tranquila, mas seu trabalho salvou mais de uma pessoa. Ela se tornou uma resposta viva ao crime de Megan Foster. Em vez de se abater, Audrey transformou sua dor em uma ferramenta de ajuda. A história de seu desaparecimento em maio de 2016 permaneceu nos arquivos da polícia como um lembrete de que a fachada de um casamento perfeito e de sucesso pode, às vezes, esconder os sentimentos humanos mais sombrios, mas também é uma história sobre a luz do espírito humano que não se apagou mesmo em um porão de concreto sem janelas.